Os mosaicos, sem sombra de dúvidas, é uma das mais bonitas formas de uma torcida demonstrar seu apoio ao clube. Isso porque, fora a parte estética, essas artes constantemente são confeccionadas em jogos chaves, sempre trazendo algo a mais que motiva os jogadores em campo. E não se engane, não é nada fácil de confeccionar. Temos no futebol brasileiro inúmeros exemplos de mosaicos que deram certo e outros não tão bons assim. E é por esse motivo que nesse vídeo eu trago os 11 melhores mosaicos do futebol brasileiro. Então eu espero que vocês gostem muito desse conteúdo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que me ajuda muito. E para deixar a lista mais legal, eu vou escolher somente um por clube. E os critérios que vamos usar será a estética, se é bonita ou não, e o fator história, o porquê, o significado por trás daquele mosaico. E a ordem que eles parecer aqui não quer dizer nada. Dito isso, sem enrolação, vamos para o vídeo. E vamos começar para o nosso primeiro mosaico dessa lista, com o da torcida do Paysandu, feito no ano de 2017 na final do Campeonato Paraense. O Papão enfrentava o seu maior arquirrival, o Remo, no jogo de volta dentro do Mangueirão, e só precisava de uma vitória simples para levar a taça. As duas torcidas entenderam a importância dessa partida e prepararam um espetáculo durante a entrada das duas equipes em campo. Enquanto a torcida do Remo subia um bandeirão gigante, a torcida do Paysandu vinha com um mosaico para relembrar a conquista da Copa dos Campeões de 2002, título esse considerado o maior da história do clube. Na arte tinha a imagem do capitão Gino erguendo o troféu, e que ainda coube espaço para outro mini mosaico da Terror Bicolor ao lado. E galera, esse é um dos vários mosaicos que a torcida já fez, até tem outros mais bonitos, porém eu escolhi esse pela nostalgia dos tempos de ouro do Papão. E pro próximo mosaico da nossa lista, temos o intitulado Os Olhos do Dragão, feito pela torcida do América do Rio Grande do Norte no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo no dia 1º de outubro de 2014. Duelo esse que renderia o recorde de maior público da Arena das Dunas. A torcida do Mecão entendeu a importância daquela partida para o América, e antes do jogo começar, eles fizeram uma recepção incrível ao ônibus que levava os jogadores ao estádio, e dentro da Arena das Dunas, eles surpreenderam mais ainda os torcedores com um mosaico perfeito, que seria dois olhos de uma espécie de dragão, que é o mesmo do clube. Talvez você possa preferir o mosaico da torcida no ano de 2015 contra o Vasco, a arte dos 100 anos da história do América com um dragão em um mosaico 3D, ainda mais num ano tão especial que foi o centenário do Mecão, que até virada com sinalizadores na Ponte Nilton Navarro teve. Porém, eu decidi escolher esse, que é o mais famoso, e por se tratar de uma das melhores campanhas do Mecão na Copa do Brasil. E agora vamos entrar no meio das torcidas nordestinas, e a primeira delas nesse vídeo vai ser a do Bahia, com um dos mosaicos mais simples dessa lista, mas que representa bastante o torcedor tricolor. Temos a arte com a famosa sigla BBMP. E me diz aí nos comentários o que significa essa abreviação, porque eu não tenho coragem de falar. O jogo era válido pelo duelo de ida da final da Copa do Nordeste. Foi dentro da Fonte Nova que a torcida do Bahia impressionou todo mundo com um mosaico gigante antes da partida contra o Ceará. E não saindo do cenário nordestino, vamos falar de um mosaico em homenagem ao Rei do Baião, feito pela torcida do Ceará durante o Clássico Rei, onde fazia mais de 25 anos que as duas equipes não se enfrentavam pela Série A do Campeonato Brasileiro. E claro, a festa não poderia faltar dos dois lados na Arena Castelão, no qual do lado do alvinegro tivemos a linda homenagem a Luiz Gonzaga, segurando sua famosa sanfona, e ao lado dele o escudo do Ceará e da Ceará Amor, uma frase abaixo escrita 30 anos de saudade. Galera, mais história do que isso para um clássico nordestino era impossível. E talvez possa até ter outro mosaico melhor do que esse para algumas pessoas, como o do hashtag Nunca Abandonar, feito na Sul-Americana, os vários outros provocando o rival, mas eu escolhi esse porque é o Rei do Baião.
E se de um lado tínhamos o Rei do Baião feito pela torcida do Ceará, do outro temos o famoso bate-boladão dos Simpsons, com estilingue em mosaico 3D ao fundo de 2 olhos, o que parece ser de um leão, feito pela torcida do Fortaleza, que galera, sinceramente eu poderia colocar qualquer um dos grandes mosaicos do Leão do PC que entraria fácil nessa lista. Os caras já fizeram mosaicos depois de um gol do time pela Libertadores com a frase Del Inferno a la Glória, que fazia referência a tão maravilhosa jornada saindo da Série C para a Libertadores da América. Imagine se já é difícil fazer um mosaico antes do jogo começar, quem dirá depois de um gol. Tem mosaico contra o racismo, com lanternas, escudo do Fortaleza, mascote, cara, tem de tudo. Mas por se tratar de um dia tão especial na história do Clássico Rei, foi que eu escolhi esse. Saindo do Nordeste, agora vamos ir para a região sul do Brasil para falarmos de um tal furacão fazendo um dos mosaicos mais criativos do Brasil no ano de 2010. Foi contra o Flamengo na Arena da Baixada que o rubro-negro paranaense fez um dos maiores mosaicos do estádio Joaquim Américo Guimarães. Eles fizeram um fundo branco onde tinha um tridente junto a um cadeirão gigante pegando fogo, enquanto o restante do estádio foi coberto inteiro de um vermelho e preto. Galera, o mosaico tava tão perfeito que parecia uma imagem de jogo RPG antigo. Talvez você goste de outras artes, por exemplo, eu até prefiro um mosaico em um fundo preto do que num branco, porém, pela perfeição e pela representação do que significava jogar na Arena da Baixada contra o Furacão, foi que eu escolhi esse. Agora vamos falar de um dos maiores mosaicos do mundo, feito pela torcida do Flamengo no ano de 2009. Dentro do Maracanã, os flamenguistas surpreenderam o futebol com um mosaico gigante com a seguinte frase: a maior torcida do mundo faz a diferença. E cara, um mosaico daquele tamanho naquela época no Brasil foi algo inédito. O estádio inteiro foi tomado pelo vermelho e preto e canções de apoio ao rubro-negro. 2009 claramente foi um ano especial no coração de cada rubro-negro. Por se tratar de um ano tão especial e de um mosaico do tamanho e da importância da nação rubro-negra é que eu escolhi ele. Saindo da maior torcida do Brasil, vamos agora para a torcida do Corinthians. Com um dos mosaicos que representa um dos maiores títulos da história do Timão, o famoso Campeonato Paulista de 1977, responsável pela queda de um dos maiores jejuns de título da história do futebol brasileiro e maior na história do Corinthians, recebia uma homenagem no ano de 2015 na partida contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Na imagem temos o que parece ser um torcedor que invadiu o gramado depois do título, comemorando loucamente. Muitas pessoas pensam ser Sócrates, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, mas o que dizem é ser mesmo esse tal torcedor que teria invadido o gramado e virado um símbolo na história do clube. Esse mosaico tem tanta história que ele foi erguido um dia depois do aniversário de 105 anos do Timão, e além do torcedor tinha ao redor dele os principais escudos ao longo da trilogia do Coringão. E galera, pode até ter outros mosaicos mais bonitos, porém esse é o que mais representa a história entre a torcida e a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. Agora vamos falar de um dos mosaicos mais lindos e arrepiantes feito pela torcida do Glorioso pela Libertadores da América no ano de 2017. Foi contra o Olímpia que o Botafogo impressionou o futebol brasileiro e da América do Sul com o mosaico com 3 escudos do Botafogo ao redor de uma espécie de semi-espiral alvinegra, seguida pela frase abaixo, minha vida. Cara, simplesmente sensacional. E pra mim esse mosaico tem uma harmonia tão linda que parece que é um desenho feito a lápis. E por se tratar de um dos últimos anos do Botafogo pela Libertadores, pelo menos até o ano de 2023, e de uma mensagem tão linda seguida de um mosaico quase perfeito que representa o sentimento da torcida do Fogão pelo Botafogo, é que eu escolhi esse.
Agora vamos para o estado de São Paulo falar do mosaico feito pela torcida do Palmeiras pela final do Campeonato Paulista de 2018. Foi no derby contra o Corinthians que a torcida palestrina abriu um mosaico gigante com o escudo antigo do Palmeiras, seguida pela famosa palavra usada para incentivar a equipe em jogos difíceis, que é Avante. O mosaico era cheio de cores, além das verdes e brancas tradicionais do clube, e junto da haste que praticamente cobriu o Allianz Parque inteiro, ainda foi aberto o tradicional bandeirão do Mancha, pichando o escudo do Palmeiras escorrido, feito pela principal torcida organizada do Palmeiras. Talvez possa ter outros mosaicos mais bonitos do que esse, mas por se tratar de uma final, ainda mais num derby, é que eu escolhi ele. Saindo do eixo Rio-São Paulo, vamos agora para o estado de Minas falar do último mosaico dessa lista, feito pela torcida do Galo no ano de 2022 contra a equipe do Flamengo. Foi no Mineirão que a massa atleticana impressionou todo mundo ao confeccionar, sem sombra de dúvidas, um dos mais bonitos mosaicos feito por torcidas do futebol brasileiro. A arte estava tão perfeita que até sombra nas letras tinha. Um jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo que se firmou na história uma das maiores rivalidades interestaduais do Brasil. É claro que merecia um mosaico de incentivo aos jogadores, e nada mais inspirador que no meio da palavra vencer ter um escudo gigante do Galo. E aí, você concorda com essa lista ou não concorda? Queria colocar mais mosaicos de alguns clubes ou fazer um top 11 diferente, lembrando do critério que eu usei de ser só um por clube, pra ficar mais legal, né? Capricha aí embaixo nos comentários. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixou seu like, deixe agora mesmo. Também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Lembrando que o canal tem vários conteúdos sobre o futebol brasileiro. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, é nóis e fui!